Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um bolo para vocês, um bolo de 2 andares, onde eu vou ensinar para vocês dicas muito legais, coisinhas que eu aprendi que eu fiz para melhorar ainda mais essa questão da estrutura do bolo de andar. Eu vou falar aqui para você. Mas antes, eu preciso agradecer a Deus por mais uma vez poder trazer essa aula para vocês. Glória a Deus por isso, né? E também te pedir para que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo. Se você quer ajudar o canal, seja membro do canal por R$ 4,99 ao mês. Você já é um membro e você vai ter ainda mais regalias aí de dicas, né? E também a possibilidade de tirar dúvidas comigo instantaneamente, tá bom? Nós vamos começar essa aula, uma aula compridinha, né? Porque é um bolo de 2 andares, então requer paciência, né? Na questão dos detalhes e também de muita informação que eu vou passar para vocês, tá bom? Primeiramente, o bolo de andar, eu preciso dizer para vocês que ele é uma junção, né, de massa perfeita, recheio perfeito, estrutura perfeita e bandeja perfeita. Não é só isso, tem várias outras questões, né? Então eu vou falar para vocês um pouquinho de cada aqui. Eu já disse em outros vídeos sobre a questão de recheio, de massa. Nós utilizamos aqui a massa de pão de ló, é uma massa que para algumas pessoas é impossível fazer bolo de andares, mas eu tenho 7 anos que eu trabalho com ela e gosto muito de fazer. Tem algumas diquinhas, né, como por exemplo, a massa de pão de ló, o ideal é que você faça o bolo aí pelo menos aí com 2 dias antes. Se for de um dia para o outro, acelere aí a maturação na geladeira, tá bom? No caso, no congelador, né? Que é o que a gente faz aqui quando a gente precisa acelerar um pouco mais, a gente mantém um pouco mais tempo no congelador. Então, ou seja, nós temos uma massa boa, né? Que depois que ela tem a maturação dela, né? Peço desculpa pelos barulhos, né? Infelizmente aqui em frente à confeitaria. Mas, então, ou seja, a gente perdi até o... A gente faz a massa de pão de ló e mantém ela, né, na maturação na geladeira. O ideal é 2 dias antes, porque aí fica ainda mais seguro, tá? O recheio é um recheio que tem que ser firme, né, porque a gente não dá pra ser recheio com frutas. Eu não gosto de trabalhar com frutas, por mais que exista a contenção, né, tem pessoas que fazem contenção com outro tipo de recheio mais firme, mas eu não gosto. Para bolo, na verdade, eu não trabalho com frutas dentro do bolo, tá? Porque eu acho que existe o risco de azedar. Acho não, existe o risco de azedar com muita facilidade. Por exemplo, a gente faz o bolo aí com um dia antes ou até 2 dias antes. Então tem recheios com fruta aí que tem a validade de um dia. Então não dá para utilizar. Nós não utilizamos frutas dentro do bolo, até mesmo porque elas liberam líquidos e podendo aí desestruturar o bolo, né? Desestruturar toda a massa por causa do líquido que ela libera. Então a gente não trabalha com elas dentro do bolo. Decoração a gente trabalha, mas dentro não, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui é a bandeja. E eu já coloquei aqui os meus caninhos, tá? Vou mostrar pertinho pra vocês. E o que eu fiz aqui? Eu colei os meus caninhos na bandeja. Por quê? Porque esse bolo vai pegar um pedacinho de estrada de chão, né? E por mais que ela esteja boa, mas a gente gosta aí de dar uma caprichada, né? Quanto mais a gente poder caprichar na estrutura do bolo de andar, melhor é. E nesse caso aqui eu colei com cola quente e fica firminho, tá? Eu já levei bolos e também fiz isso para clientes aqui que levaram o bolo pro Rio de Janeiro, nós somos em Minas Gerais, né? Levaram pro Rio de Janeiro e foi top, né? A gente colou o caninho na bandeja, então isso ajuda com que o bolo não venha mexer, porque a coluna, né, central aqui tá grudadinha. Já é boa essa coluna, né, que é os caninhos que a gente ensina aqui. Já é boa. Melhor ainda coladinha na bandeja, né? E só com cola quente, tá, gente? Então, ou seja, cola quente, depois que ela esfria, a gente consegue higienizar, né, limpar, porque ele é um plástico, ela vira um plástico depois, né? Então a gente cola na bandeja. Como é que eu colei isso? Primeiro eu fiz uma marcação, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Tá vendo um risquinho? Aí, ó. Eu fiz primeiro o risco da bandeja, da boleira do bolo. Depois eu fiz um risquinho desse disquinho aqui, que é o disco do bolo do segundo andar, né? O suporte para bolo de andar que a gente ensina aqui no canal, tá? Tem vídeo aí ensinando. Então, ou seja, eu fiz a medição para eu saber exatamente onde vai ficar esses caninhos. Porque se eu colasse aqui aleatoriamente, pode ser que eu cole errado, né? Medida errada, e pegue na beirada do bolo e a gente quer centralizado para que o segundo andar venha aqui em cima. Ó, firme, gente, perfeito. E como que a gente vai colocar agora? Como eu antes colocava os tubinhos no bolo, né? No bolo eu vou ter que fazer isso aqui, ó. E fincar no bolo, beleza? Nós vamos pegar aqui o bolo. E outra coisa, uma dica legal, gente, eu sempre gosto de trabalhar com bolo de andares, eu sempre gosto de deixar no congelador, antes de pegar isso. Por quê? Ah, mas seu recheio já é bom. Sim, mas é uma coisa que eu gosto, me traz um pouco mais de segurança, quando o bolo tá mais firminho, caso eu precise encostar, fazer algo nele ali, ele tá mais firme, né? Igual, por exemplo, o segundo andar desse bolinho aqui tá no congelador. E eu só vou tirar quando a gente for decorar ele. Então agora, gente, para que eu faça a medição correta aqui, ó, eu vou colocar esse disquinho, que é o mesmo que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui, ó.
para eu saber mais ou menos onde eu vou encaixar esses caninhos, tá? Então aqui, vou pegar aqui só, vou pegar uma faquinha aqui que eu esqueci, pra gente riscar. Então, ó, eu vou riscar, só fazer uma linha mesmo, tá? Só para eu saber onde vai esses meus 4 caninhos aí, só para eu não colocar torto, né? Não marcou foi nada. Ai, não ajudou muito não. Então a gente centraliza aqui, fazer um pouquinho mais fundo. Só para eu ver aqui. É só para marcar, tá, gente? Pode ser com palito de churrasco também. Então agora que eu tenho a noção do meu círculo, e eu vou colocar a minha bandeja em cima aqui, ó. Então eu vou devagar, sem pressa. Olha aqui para ver se tá legal, onde eu chego um pouquinho para cá, encaixa direitinho. Não pode ter pressa, tem que ter paciência para ver se tá certinho. Faça a medição mais ou menos para ver se está centralizado. E vou afundar, tá? Como eu falei para vocês, esse bolo aqui tava no congelador, então ele tá um pouquinho mais fino. Vocês podem ver que eu tô colocando força. Não quer dizer que ele tá congelado, tá, gente? Mas ele tá um pouquinho mais fino. E esse bolo aqui é para uma amiga minha, né? E eu que vou levar esse bolo, que eu vou pra festa, né? Então, eu quis, já que eu vou levar, eu tenho noção mais ou menos de como transportar, né? Eu vou pra festa, eu falei com ela que eu levava. E também vou deixar um videozinho, como é que fala? Um videozinho eu levando esse bolo, tá? Ó, então encaixei, virei, tá? É como se fosse igual as outras decorações que a gente faz, porém, né? Eu já deixei o caninho já preso na bandeja. Então, ó, vamos retirar. Aqui com muita calma, tá, gente? Ó, puxa devagarzinho, porque assim, se a gente exagerar, né, puxar muito forte, a gente pode escrudar as coluninhas ali embaixo. E não é a nossa intenção. Ok? Tirei a forma. Agora, como o plástico ainda tá aqui, eu vou só dar uma pressionadinha pra quê? Pra que o bolo desça. Porque para ele fique totalmente encostado na bandeja. Para eu arrumar, né, esses caninhos aqui que estão dentro do bolo. Por que eu faço isso? Porque eu quero que fique niveladinho aqui, tá? Os meus caninhos, gente, eu corto de acordo com o tamanho do bolo. Então, por exemplo, esse bolo aqui ficou com 11 centímetros de altura, né? Ficou bem grandinho, é bem alto, mas a minha intenção era fazer isso mesmo. Eu que fiz essa forma. Então, eu cortei meu cano pro tamanho que eu preciso. Eu não posso deixar caninhos cortados, porque vão ter bolos que vão ser um pouquinho mais baixo, 10 centímetros. Então, esse aqui eu cortei com 11 centímetros, tá? Então, o seu caninho, você precisa pensar nisso. E eu pintei o meu caninho, tá? E outra, gente, cano é plástico. Então, a gente higieniza, a gente põe água quente, a gente higieniza tranquilamente, faz a pintura dele, que é a pintura que a gente utiliza para as bandejas também, que não tem problema nenhum. Então, ou seja, deixa secando, depois higieniza de novo, lava com água e sabão, show de bola, tá? É plástico como qualquer outro plástico que você compra aí também, que você não sabe a procedência dele. Então, você tem que lavar e higienizar antes de usar, né? Então, nós vamos tirar aqui o plástico. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Ó, perfeito, recheio top, muito bom. E não é porque ele tá muito tempo na geladeira que o recheio tá bom não, porque quando o recheio tá ruim, gente, nem congelador resolve. Você saber se o recheio tá ruim, se você tirou aqui o plásticozinho e o recheio começou a daquela barriguinha, né, meio que sair, pode desistir que o recheio ficou ruim. E se você temar, né, pode acontecer uma tragédia aí, né? Então, ó, ok, meu bolo não. Ele ficou um pouquinho para trás aqui, mas não tem problema nenhum que eu vou pegar e pôr essa parte para trás, tá? É porque a gente tenta fazer o mais certinho possível, mas a gente não é máquina, né? A gente é ser humano, então a gente vai errar algumas vezes, né? A gente vai, né, ter algumas falhas, alguma vez não é perfeito. Então agora a gente vai fazer aqui a pré-camada. Eu vou pegar meu chantilly branco, porque ele vai ser todo colorido esse bolo, tá? Tem arco-íris, então vai ser todo colorido, mas eu vou passar a base aqui, a pré-camada branquinha, tá? Deixa eu pegar aqui meu chantilly e já volto. Gente, já deixei as cores aqui tingidas. Por que eu já deixei? Porque me facilita, né? A gente tingir uma cor, são 6 cores aqui nesse bolo, né? Então, para eu tingir
cada cor com vocês aqui vai ficar muito extenso, né? E tingir basicamente é colocar corante, né? E texturizar com leite, que é o que eu ensino aqui. A pré-camada é extremamente importante, né? Que a gente, só chegar pra cá essa bandeja, que a gente vai tampar todos os buraquinhos, tá? Esse bolo ficou com uma textura perfeita, né? O recheio, a massa, tá tudo ótimo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O bolo de andar, a gente... E ó, não pensem vocês que porque eu já tenho um tempo aí fazendo, que eu tenho medo de fazer bolo de andar, não. O bolo de andar, né, quando eu até fiz o vídeo recheando esse bolo aqui, eu faço tudo com muita atenção, cuidado, porque exige isso, né? Por mais que eu que vou levar esse bolo, mas exige cuidado. Eu quero que esse bolo chegue perfeito. Ainda mais porque eu que tô levando. Pensa, a confeiteira levar, eu vou chegar torto lá, não fica legal, né? Não é legal. E mesmo se fosse o cliente, né? Nosso papel é fazer um produto de qualidade, um produto que vá suportar aí, né, o transporte. O que adianta? O cliente pega aqui comigo, chega ali na esquina, o bolo cai. Não pode ser assim. Né? A gente tem que pensar que o cliente vai voltar e que ele vai querer fazer bolo novamente conosco. Por isso a gente tem que entregar um produto de qualidade. Não só beleza, mas qualidade também. Então, ó, pré-camada, ok. Veja se tem mais um buraquinho aqui. Esses buraquinhos, ainda mais que esse bolo vai ser liso. Então, ou seja, o risco de bolha é muito grande. Então, por isso que a gente não pode deixar de fazer a pré-camada. Pré-camada, ok. Vou pegar minhas cores aqui, só um minutinho. Segura aí. Nós vamos começar, né, com a cor lilás, que é uma cor que a cliente... Na verdade, a cliente me mandou uma ordem, né? Que é a decoração. Eu falo cliente porque ela é cliente, mas é minha amiga, tá? Ela me mandou uma ordem de cores e que eu vou segui-las, tá? Primeiramente, a gente vai utilizar o lilás. Gente, que eu sempre falo aqui, chantilly parado, precisa mexer esse chantilly. Se necessário, precisa até texturizar esse chantilly, tá? Primeiro a gente vai mexer ele para ver se há necessidade da gente texturizar novamente. Colocando pra cá. Vou mexer, porque o chantilly parado, né, eu falo sempre aqui no vídeo, nos vídeos, né, o chantilly parado, ele tem a tendência a ficar poroso de novo. Então a gente mexe, mas antes de colocar mais leite para texturizar, mexa ele primeiro, porque às vezes não vai haver necessidade de você colocar mais leite, senão ele vai ficar mole, né, igual esse aqui, ó, não houve necessidade de colocar mais. Então, gente, vamos fazer camadas de cores aqui. No caso, cada bolo aqui cabe cerca de 4 cores, tá? Numa quantidade razoável. Se eu fazer muito fininho, cabe mais. Mas a intenção aqui é fazer um dedo e meio, mais ou menos, de cada cor. Então, cabe aqui 4 cores, tá bom? Então, nós vamos começar. Vou utilizar só o saco de confeitar, tá? Ó, cortadinho, se dá pra vocês verem, cortadinho. Corto aqui e corto nas beiradinhas, porque isso me facilita na hora que eu for passar outras camadas. Então, faço assim com o saco, fica mais fácil de colocar o chantilly. E, gente, uma coisa muito importante é que se você está utilizando, né, fazer uma cor, fazer uma decoração com várias cores, faça uma quantidade de cor razoável, tá? Para evitar faltar. Mas se ainda faltar, porque é difícil a gente às vezes chegar no mesmo tom, se ainda faltar, não tem problema. Vai faltar pouco só para consertar ali. Vou limpar meu saco aqui, que sujou a pontinha. Macetinha, né? A gente chegar o chantilly pra baixo. Então agora vamos começar, né? A gente começa sempre bem coladinho rente à bandeja, tá? Eu vou colocar minha mão de confeitar bem rentezinha assim, ó. Bem rentezinha e pressionando mesmo, para que o chantilly grude no bolo, que não fique nem um espacinho, né, pra ficar ar, né. Então, ó. Ok. Vou fazer só mais uma voltinha aqui. Vou deixar essa mão de confeitar aqui por enquanto. Vou colocar a outra cor aqui. E no caso, depois do lilás aqui, seguindo a ordem, é o azul. Não vou limpar mesmo, porque é muito pouquinho que tá sujo de lilás, não vai fazer muita diferença. Então, ó, mexo.
Porque a gente sabe que o chantilly fica poroso e fica mesmo, tá, gente? Quando ele fica parado, ele fica poroso mesmo. Então, também não vai precisar de leite, porque como eu já texturizei ele antes, ele já tava uma textura perfeita, não vai precisar de leite também. Eu pego minha outra manga de confeitar. Nesse caso aqui, gente, como são várias cores, eu não vou perder tempo em tirar a chantilly dali, né? Para algumas cores eu consigo reaproveitar a manga de confeitar. Mas nesse caso eu não vou fazer, porque para me facilitar mais rápido que depois eu lavo, né? Mas tem vezes, vamos supor, que você vai fazer um bolo aí branco e azul. Aquela manga de confeitar que você utilizou branca primeiro que o azul, você pode raspar ela com uma espátula e colocar o azul ali dentro, porque é uma cor mais clara que o azul, então não vai interferir em nada. Então, algumas coisas a gente consegue fazer isso, outras não, tá? Então, ó, vou fazer mais uma camada agora do azul. Os barulhos aí, né? Mas infelizmente hoje meu microfone deu BO, não quis funcionar. Então tem que falar assim, né? Pelo microfone do celular, né? Então agora nós vamos a cor verde. Então vamos pro verde. Eixo também. E é impressionante que todos eles ficam porosos, todos eles. Mas quando você começa a mexer, ele volta à textura que você o deixou, né? Depois que você texturizou. Esse verde aqui, deixa eu ver. Esse verde eu vou colocar um pouquinho de leite só, porque eu achei que ele ficou um pouquinho ruim. Gente, é uma gotinha, tá? É bem devagarzinho para você não perder a textura do chantilly. Porque não adianta colocar muito aqui e perder a textura, tem que jogar isso aqui fora. Porque chantilly que perdeu a textura já era, né? Não dá para recuperar. Ficou mole, não dá para recuperar. Pega outra manga de confeitar. E outra, gente, a questão da manga de confeitar, como vai vir outro segundo andar aqui, é provável que eu vou precisar de novo de algumas cores, né? Não vão ser todas as mesmas cores, né? Porque ainda tem que são real, o bolo para animador real são 6 cores. Então, 2 cores no bolo de cima aqui, e depois para completar outras 2 cores eu vou utilizar qualquer outra aqui de baixo. Só para completar. Eu amo a junção de azul, rosa e amarelo. Eu amo. Acho maravilhoso as cores. Essa junção. Agora vamos pro verde. Mesmo jeito, pressionando o chantilly contra o bolo, para evitar qualquer espacinho, né? Qualquer espacinho de ar. E, né, fique ar entre o chantilly e o bolo, que não é a nossa intenção, não pode. Vou deixar na mão de novo. E agora vou colocar a última cor aqui desse bolo, que é o amarelo. Que eu amo amarelo. É o amarelo e rosa também. Aqui na confeitaria a gente utiliza muito rosa e amarelo, né? Podem ver que a praia tem rosa. Mas eu gosto muito. Se eu pudesse pintar tudo de rosa e amarelo, eu pintava. E colocar um pinguinho de azul, porque eu acho a junção dessas 3 cores muito lindas. Aqui, gente, vocês podem perceber que, como a última cor ali, eu vou fazer aqui em cima também dessa última cor, que no caso aqui é o amarelo. Então, antes de eu colocar aqui, eu vou fazer aqui em cima, tá? Poderia ser depois também, tanto faz, mas eu queria só pra facilitar a minha vida. Ó, também não vai precisar de leite, já voltou a textura. Vou limpar aqui uma espátula. Aqui, gente, como eu falei pra vocês, o bolo já tá alto, né? É um bolo de 11 centímetros. Então, eu não vou colocar com a manga de confeitar essa parte de cima aqui para não ficar mais alto ainda, tá? Porque não tem necessidade, não é essa a minha intenção. Essa altura tá perfeita. Então, ó, camadinha bem fininha, chantilly, só para ficar bonito, né? Porque não, a parte toda não aparece, que o bolo vai aqui, mas a beiradinha aparece. Então, a gente capricha na beiradinha aqui, para ficar bem bonitinho. Ó, desculpa aí, gente, a barulhada, mas um Fusca resolveu, né, fazer barulho logo agora do nosso vídeo, né? Eu peço desculpa aí a barulhada, mas hoje não teve jeito de utilizar o microfone. Ele ajuda um pouco a tapar os ruídos, né? Olha que barulhada.
Então, ó, a gente deixa lisinho aqui. Vou tirar um pouco do excesso aqui, ó. Só por questão de facilitar na hora que eu for espatular. Mas foi embora. Atrapalhando aqui nosso vídeo, uai. Como diz o mineiro, né, uai. Atrapalhando a gente aqui. Vou pegar a outra manga. E a gente concluir a parte de cima. Ah, outra coisa, né, gente? Eu vejo que eu chego o chantilly pra baixo aqui, aperto aqui, ele sempre giro. Porque isso traz um conforto na hora de colocar e também de você dar uma pressão no chantilly, tá? Que aí tá bem impressionado aqui, aí quando você põe pressão na mão aqui, fica mais fácil de colocar o chantilly. Então vocês perceberam que deu praticamente duas, vamos colocar assim, duas tirinhas aí de cada cor, né? Então é importante que você primeiro veja o tamanho do seu bolo, para você calcular essas cores quando for bolo muito colorido. Agora a nossa querida espátula. Eu vou passar aqui, gente, devagarzinho e vou limpando. Infelizmente, o chantilly que sai daqui eu não vou poder aproveitar porque tá junto com as cores aqui. Posso tirar as pontinhas assim e aproveitar, mas é muito pouco, então acaba que não vale a pena. Então, espátula, né? Como eu sempre digo aqui, ó, essa pontinha aqui vai encostar no bolo, nós vamos dar uma inclinadinha nela para não bater nessas partezinhas aqui. Até mesmo porque essa bandeja aqui, ela é decorada, né? Então, se ficar muito encostando, acaba que vai trepidar. Não é nosso interesse, né? Não é o nosso intuito. Então, ó, paciência. Porque esse tipo de bolo aqui, como é uma junção de cor, a gente tem que ter paciência. Então, ó, tirei um pouco, vou limpar. Vou limpar aqui. E limpo a minha espátula. Por que eu limpo a minha espátula? Porque se eu manter ela suja assim, vai manchar as cores sujas. Então a gente não quer isso. A gente quer as cores bem separadinhas. Então, ó, de novo. Vocês podem perceber, tem algumas cores aqui, igual amarelo, que não pegou. Né? Então eu vou colocar mais amarelo aqui. Vou tirar aqui. Esse tipo de bolo colorido assim, gente, tem esse trabalhinho de você ir ajeitando aqui a espátula, né? Porque não pode ir com a espátula suja aqui. Então, vou dar só uma limpadinha aqui. Ó, só uma espalhadinha aqui. Pra ficar mais fácil de passar a espátula. Ó, ficou um pouquinho de verde aqui no meu espátula. Vou limpar. Pra eu poder fazer a quina aqui, ó. Senão vai sujar a minha partezinha aqui de cima. E eu não quero isso. Que aqui é tudo amarelinho. Então, aqui em cima eu já vou dar uma ajeitadinha, que faltou chantilly aqui. E essa técnica de você fazer lisinho essa parte aqui com a espátula, além de menos chantilly, né? Além de menos chantilly, você deixa o bolo um pouquinho mais fino e também já tem muito chantilly no bolo, na lateral. Ele já tem, então, ou seja, mais em cima. Então, é uma forma também de você fazer mais suave, ficar mais suave também esse bolo, tá? A gente gosta de fazer desse jeito aqui, a não ser que o bolo esteja pequenininho ou queira aumentar ele ali, aí a gente dá uma caprichada. A minha mesinha, ela tá me ajudando, né? Porque nunca vi isso, comprei uma mesa que mandei fazer e ficou cambeta. Eu sei que faz parte, mas né, a gente comprei para que fosse retinha, né? Mas tudo bem. Atrapalha um pouquinho, mas a gente dá um jeitinho. Escora ali. Agora, gente, eu vou começar a tirar a quina. Mas não é que vai ser a última vez que eu vou tirar essa quina, não. É só para ir já agilizando o processo aqui. Mas ainda vai ter que arrumar a quina em outras partes aqui. Porque além de que a gente vai ter que arrumar aqui embaixo, aqui, que ainda faltou um pouquinho de chantilly. Então, sempre quando a gente mexe na lateral, vai ter que consertar em cima, porque sobe o chantilly, né? Aproveitando aqui, ó, já vou dar uma ajeitadinha aqui. Porque faltou um pouquinho aqui.
Vocês percebem que eu tô limpando a espátula, né? Nesse caso aqui, não é a parte final da minha, da minha quina, né? Então, por isso que eu tô limpando só com papel. Mas é legal você limpar também com aqueles Perflex molhadinhos, dá um acabamento bem legal. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô arrumando partes aqui do bolo que não pegou chantilly. Então, ó, tanto na lateral quanto em cima. Então, eu dou uma ajeitadinha. Ajeita em cima, ajeita na lateral. E vamos passar a espátula novamente. E aproveitando que eu vou colocar aqui, vou acrescentar um pouquinho mais de chantilly. Ó, não sei se é um carro ou se é, ou se é uma máquina agrícola, tá dando barulho. Nossa, então ó, acrescentar aqui mais um pouquinho de chantilly aqui do lilás, que faltou um pouquinho aqui na base. Um pouquinho do azul, também faltou um pouquinho aqui. Então, ó, depois que eu passei, eu dou uma passadinha com a minha espátula só para ajudar aí na hora que a outra espátula vier, para não sair arrancando, entendeu? Eu só tô já agilizando o processo aqui para ela. Vou mexer na outra cor, preciso limpar a espátula, tá? Para não misturar as cores, beleza? Ó, vou passar a espátula, vou limpar ela aqui. E vamos que vamos de novo. Vou precisar acrescentar só mais um pouquinho de amarelo. O amarelo tá me dando trabalho. Vocês podem perceber que é assim, ó. A gente vai passando até alisar todo ele e a gente vê que tá perfeitinho. Eu sou detalhista, né? Então eu tenho esse problema. Enquanto eu não vejo perfeitinho, eu não consigo parar. Perfeito que eu digo assim, né? O melhor possível, né? A gente sabe que perfeito a gente não é. Porque nós não conseguiremos perfeição em nada. Perfeito é só Deus. Mas a gente tenta fazer o melhor, né? Do nosso trabalho. Então, amarelo ok, já coloquei. Só dou tudo uma alisadinha aqui, só para facilitar. Esse bolo é muito simples, ela só queria as cores, né? Ela comprou um topperzinho de biscoito, que ela quis colocar, né? Ela tá apaixonada por topperzinho de biscoito, então a gente só vai fazer as cores, tá? Agora vamos tirar a quina, terminar de tirar a quina. Vocês podem ver, gente, que papel gasta. Aí você vai dizer assim, ah, mas o pano é melhor. Mas o pano você tem que ficar lavando e outra. Tem que lavar muito bem, porque pano não é uma coisa muito aceita pela vigilância sanitária. Porque o tecido ele tem a tendência a acumular bactérias, então é ideal que você, se você usa como a gente usa aqui, lava muito bem com água e sabão. E o Perflex, esse que eu uso aqui, como ele é muito fininho, ele não dá para utilizar muitas vezes. Então ele acaba que daqui eu uso 2, 3 vezes aí já começa a rasgar, então você tem que descartar. Agora, panos muito grossos você não vai descartar, né? Então o ideal é que você não utilize esse tipo de pano. Tanto que aqui, pelo menos na nossa região aqui, né, a vigilância sanitária, ela não aceita pano de prato para secar vasilha. Tanto que as nossas vasilhas aqui a gente não seca. A gente lava e deixa na bancada secando, no dia seguinte a gente guarda, né? A gente deixa no cantinho secando, no dia seguinte a gente guarda porque não pode. Deixa eu ver aqui, vou olhar aqui. Ó, ficou muito bom. Muito bom. Deixa eu ver se tem que consertar mais algum lugar, porque vocês sabem, eu sou muito detalhista. Eu vou só dar um piquezinho aqui, porque com um buraquinho aqui eu não gostei não. Então, como eu sou muito detalhista, né? Então eu prefiro arrumar.
muito devagarzinho. Limpo a espátula. Vou já pegar agora onde é a parte de trás do meu bolo, para não terminar lá também. Agora sim. Agora estou satisfeita. Gente, eu tenho probleminha mesmo, eu confesso que eu tenho probleminha. Então agora eu vou tirar aqui, na real. Gente, o meu chantilly tá tão texturizado, tá tão bonitinho, tão lisinho, que eu não vou precisar utilizar aqui o Perflex molhado, tá? Tem dia que o nosso chantilly tá um pouco mais porosinho, então o Perflex molhado ajuda a dar um acabamento melhor na quina, tá? Então, ó, toda vez que eu passo, eu limpo. Porque se eu não limpar, vai ficar um acabamento ruim, tá? Porque aí vai resíduo. Tô voltando aqui, só porque ficou um... Eu talvez só vá limpar aqui onde a junção da bandeja com o bolo com o Perflex, porque ele laça e costuma grudar um pouquinho, né? Perfeito, gente. É isso aqui, a primeira parte. E nós vamos para a segunda. Eu vou pegar meu Perflex aqui. Aqui eu vou limpar com o Perflex porque ele acaba dando um acabamento melhor na base, tá? Quando a gente limpa com ele. Eu vou limpando com a pontinha, a gente faz aquela pontinha que eu ensino aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui. E limpo. Depois eu vou lá e limpo essa pontinha. Porque se ela ficar também com muito excesso, vai me atrapalhar a limpar. Então faz ela bem firminha. Você conseguir tirar a quina aqui perfeitinho. E como eu falei pra vocês, no caso aqui o Perflex é melhor do que o papel. Porque o papel ele não limpa tão bem, né? No caso a bandeja. O Perflex, por ser molhadinho, acaba limpando mais. E, gente, essa quina aqui embaixo, acho mais difícil que essa de cima, tá? Ela é mais enjoadinha que a de cima. Porque você não pode borrar, né? Então, tem que ir com muita calma. Igual eu tô tirando aqui, ó. Tô tirando o excesso. Depois eu vim tirar mais fininho, né? Mais delicado a parte perto do bolo. Aqui eu só tô tirando aqui mais o que tá longe do bolo. Agora eu vou começar a tirar pertinho do bolo. Então agora é atenção, muito cuidado. Cuidado. E a gente vai, ó. Fiz a pontinha de novo. A pontinha. Tô limpando e tá ficando perfeito. O que acontece? A bandeja branca, gente, ela aparece ainda mais essa quina. Tem gente que tem dia que a gente tira tão bem, né? Com tanta paciência essa quina. Tem gente que me pergunta se é pasta americana, né? De tão retinho. E assim, a gente não trabalha com pasta. Tem quem gosta de trabalhar. Eu não gosto, pelo menos não mais. Né? Pode ser que um dia eu volte a trabalhar com a pasta, mas não é muito minha intenção não, gente. Porque, eu vou te falar a verdade. A pasta americana, se eu não tiver um ambiente controlado ali, temperatura e tal, é difícil, tá? Eu já passei muito perrengue com pasta americana, não sei se eu pretendo voltar a passar não. Então esse aqui, esse é o primeiro andar, tá? Nós vamos agora pro segundo andar e eu vou mostrar sobre a questão do andaime, tá? Só um minutinho. Então, pessoal, agora a gente vai pro segundo andar, né? Estou utilizando aqui um pratinho de vidro, que eu utilizo aqui para fazer o segundo andar, porque não é um pratinho que vou colocar no bolo, né? Eu vou retirar o bolo daqui, então o ideal é que seja uma coisa que você possa reaproveitar várias vezes. E o vidro a gente lava, né? Se for utilizar uma bandeja de MDF, que é o que a gente utiliza pro bolo aqui, quando você vai lavando ela, o MDF vai inchar, né? Então, assim, o ideal é que você use um pratinho assim, bem planinho, tá? Uma bandejinha de vidro, tábua de carne, né? De vidro,
para que você higienize e possa utilizar várias vezes. A bandeja MDF já não é assim, né? Então a gente vai pegar aqui agora o nosso bolinho do segundo andar, ó, geladinho da geladeira, do congelador, tá? Como eu falei, eu gosto de trabalhar assim, porque se eu precisar, por um acaso, tocar no bolo, né, mexer no bolo, ele tá firme. Então me traz uma segurança, né, essa questão. Nós vamos agora utilizar o nosso disquinho, né, que eu ensino no vídeo lá do suporte de bolo de andares. Vou dar uma olhadinha se ele tá bem legalzinho aqui, o tamanhozinho. Precisa cortar um lado. Porque às vezes fica um pouquinho torto, né, a gente precisa cortar. Vou pegar aqui o meu suportezinho, né, que eu ensino no vídeo. Ó, vídeo top, tá? Ensinando essa maravilha que é esse suporte de andares, né, para bolos de andares. Porque, gente, eu já falei aqui, né? É barato, é simples e tem a questão de que você não precisa pedir seu cliente para devolver. Então, larga pra lá. Eu tinha antes aqui uns suportezinho que era de ferro, eu pedi de volta. Teve cliente que jogou no lixo. Eu já falei em vídeos aqui, teve cliente que jogou no lixo, né? Eu pedi para trazer de volta. Ela disse, ah, não sabia e joguei fora. Né? Sendo que ela sabia, porque eu falei para trazer de volta. Mas não sei, né, o que aconteceu com a pessoa, né? A pessoa não quis devolver. Então descartou, supostamente. Então esse aqui, ó, é baratinho, é plástico. O cliente vai descartar mesmo. E tem cliente que devolve. Então, ó, só pra gente não esquecer aqui, ó. Vou fincar aqui só para marcar o centro desse bolinho aqui, onde eu vou colocar esse andaime, tá? Vou tirar esse aqui. Vou virar, segurando aqui o isoporzinho. Vou virar. Tá? Vou colocar aqui, ó, só para eu puxar esse bolo aqui, tá? Não tem problema se marcar o buraquinho, não, porque ele mexe mesmo. Então, gente, como meu bolo tá bem geladinho, fica um pouco mais difícil de tirar aqui, ó. Então, eu vou seguro o plásticozinho e vou puxando os lados, tá? Não é só um lado. Puxando os lados, que aí ele vai soltando. Tá vendo? Já tá soltando. Só que, naturalmente, a forma já gruda por causa do vácuo, né? Ela acaba já grudando, sendo um pouco difícil de tirar. Congelado, né? Nem que tá congelado, tá bem gelado, né? Eu deixei mais ou menos umas 3 horas no congelador pra ficar bem firminho. Então, ele não tá congelado, tá? Não tem tanto que enfie que o coisinho ele não tá congelado, ele fica firme. E esse bolo é só para 4 horas da tarde e eu tô fazendo agora às 7 horas da manhã. Então, assim, não tem problema, se ainda assim congelou um pouquinho, ele vai descongelar na geladeira. Ó, consegui tirar, ele fica um pouquinho mais firme. Vou puxando devagarzinho. A gente puxa devagar para que não dê solavancos no bolo, tá? Ok. Dá uma verificadinha no recheio top. Porque se caso o recheio, como eu falei pra vocês, se o recheio ficar ruim, a gente precisa dar uma, né, arrumadinha. Vou aqui, apertar aqui, para que a basezinha dele encoste bem no isopor, tá? E agora eu vou pegar ele aqui, pegar um suportezinho. Vou pegar ele aqui ainda no plástico, porque aí eu posso tocar nele, né? E mesmo também se precisar tocar, é só higienizar a mão, gente. Então, ó, só vou encostar meu dedão aqui pra me sentir o buraquinho, ó. Sentir. Fica mais fácil dele enfiar, ó. Pronto, enfiei. Enfiei, vou colocar aqui. Passei, soltei. Perfeito. Dou uma ajeitadinha no bolo. E vou agora só dar uma limpadinha aqui nesse cortezinho aqui. Vamos escorregar para não precisar pegar. E esse palitinho aqui, gente, ele pode ser que ele espace um pouquinho o tamanho do bolo, depois eu venho aqui e corto na hora que eu tiver que colocar ele no bolo, tá? Vou tirar aqui, deixa eu só puxar aqui, que o recheio tá tão firminho que quis vir junto aqui, aí não, recheio. Puxar. E eu vou fazer o mesmo procedimento do outro bolo. Tirei aqui meu plástico. Gente, o que eu sempre ressalto aqui é sobre a questão, ó, só para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? É perfeito. Eu gosto de utilizar o pega-balão de 50 centímetros, porque ele é mais grosso, mas eu tô sem. Então vocês podem ver que ele dá uma inclinadinha assim pro lado, né? Porque ele é um pouquinho mais fraco, né? Aquele fininho, mas dá pra levantar também tranquilamente. Mas eu prefiro de 50 centímetros, tá? Que ele é mais grossinho, eu prefiro. Mas infelizmente na minha cidade eu não consigo encontrar, tem que comprar na internet. Aí você vai comprar na internet, o frete é mais caro que o produto, né? Então complica um pouquinho. Então provavelmente eu vou ter que ir na cidade aqui do lado aqui, que é Juiz de Fora, pra comprar. Então, ó, pré-camada.
Muito importante, essa aqui é extremamente importante, porque o bolo não fica encostado completamente no isopor, fica uns buraquinhos. O próprio isopor, né, que eu grudei, que eu colei, ele fica uns buraquinhos. Isso pode armazenar aqui e estragar nossa preparação. Então tem que tampar, gente. Economiza não, nem tempo nem chantilly. A gente precisa aqui tampar. Também nem gasta tanto assim, né? Nem gasta tanto assim. Mas é uma necessidade, tá? É algo assim, é quase tão necessário quanto a bandeja do bolo, né? Pra vocês terem noção da gravidade do negócio aqui, que se não fizer. Então, vou passando todo o bolo. Parte de cima também para tampar os buraquinhos, porque também pode armazenar esses buraquinhos aqui da massa do recheio. E a gente não quer isso, porque senão me atrapalha. Então, ó, tampando bem tampadinho, a ponto de você não ver mais nenhum buraquinho, tá? Então, vamos tirar o excesso aqui da bandeja. Show de bola. Só guardar meu chantilly aqui, espera um cadinho aí, fica o vídeo. Minha geladeira aqui, guardei. E agora vamos começar a pôr, né, as cores. No caso aqui, a ordem agora é o laranja. Nós vamos pegar o laranja aqui. Gente, a questão do... Ó, mexer o chantilly. A questão do corante, como eu já falei pra vocês aqui, eu uso várias marcas, tá? Arcolo, Mix. Ai, não tem nenhum aqui me patrocina, quem sabe, né? Quem sabe, fica a dica. Quem sabe? Ó, eu vou pegar aqui uma outra manga de confeitar, porque as minhas cores ali não combinam com o que eu quero fazer. Vou pegar aqui, tá? Porque as cores que eu tenho ali, o que iria dar pra mim, pra eu aproveitar seria o amarelo do laranja, mas o amarelo eu ainda vou usar, então não tem porquê eu pegar ele. Vou cortar aqui a pontinha, como eu expliquei pra vocês no vídeo, vou pegar aqui minha lixeirinha. Essa pontinha é bom cortar, gente, porque a lateral também, foi pro chantilly, quando você vai passando na outra camada, não encoste, né? E vem raspando o chantilly de baixo. E pode assim misturar as cores, que a gente não quer. Aqui é a minha cor. Aqui, gente, eu não preciso preocupar tanto com a questão do ar dentro do chantilly, porque não é bico de confeitar. Se fosse um bico de confeitar, uma decoração em bico de confeitar, eu teria que me preocupar, tá? Então, ó, encostando bem aqui na basezinha do bolo. Vou colocar 2 camadinhas, como eu coloquei no outro também. Tá? Então, agora aqui, depois do laranja, nós temos o rosa. Vou passar só mais uma camadinha do laranja aqui. Achei muito bonita essa cor. Beleza, vou largar de ladinho aqui. Agora eu vou pegar o rosa. Vou cortar aqui também. E agora o rosa é o último da ordem que ela me mandou. Então, a partir do rosa eu vou utilizar as cores que me sobrou aqui do bolo de baixo, tá? E qualquer cor. Lógico que eu vou, né, optar pelo amarelo, que eu amo amarelo, né? E o azul também, eu vou optar também por ele. Só limpar aqui. Bom, gente, você também tem que utilizar várias espátulas. Eu retiro só o excesso aqui com papel, ó. Eu tinha pego aqui o laranja e vou pegar o rosa. Deixa o rosa. E é mexer mesmo, tá, gente? Porque senão ele não volta a textura aqui, não. Tem dia que meu braço fica até doce. Tanto mexer esse chantilly. Então, ó. Rosinha.
E a gente faz o mesmo processo. Eu gosto de fazer duas camadinhas, porque aí fica grossinho, mas também não fica muito grosso. E agora vem o amarelo aqui, e os supostamente eu vou utilizar o azul, beleza. Então deixa aqui o rosa, vou pegar agora o amarelo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o amarelo dá vida na cor, não dá vida no negócio. Sempre gostei de amarelo desde criança. Ó, o amarelo, mexe o amarelo também. Importante sempre mexer. Agora eu já tinha a manga de confeitar do moço amarelo do bolo de baixo, eu vou aproveitar ela. Vamos com o amarelo também. O mais chatinho desses bolinhos assim coloridos é você tingir todas as cores. Depois fica fácil. Só você acrescentar no bolo. Vou só colocar mais só uma camadinha fininha do amarelo. Que eu gosto de amarelo. É. E aqui, gente, eu fiz um azul um pouquinho mais vivo que o outro, só pra dar uma diferenciada. Porque acho que uma coisa tem um azul anil, não sei, não gosto assim. Eu sei que é assim, né? Eu fiz, misturei aqui o restinho do azul que tinha com lilás pra fazer uma cor, um azul mais vivo. Ixi, caiu no folha. Vou utilizar a mesma manga de confeitar, porque é azul. Não vai diferenciar pra mim. A manga. Aqui. Então, vocês podem perceber, gente, que até agora eu só recarreguei as cores, né? Coloquei mais chantilly nas cores quando eu fui fazer o segundo andar. Porque o primeiro não me faltou cor, né? Esse aqui também não vai me faltar. Então, ou seja, você tem que fazer um pouquinho mais de cor para evitar que falte, né? Que falte. Porque não é legal faltar. Aqui eu só vou acrescentar um pouquinho aqui em cima, gente. E aqui eu só vou passar com a espátula mesmo. No mesmo esquema. Porque esse bolo aqui, como ele já estava um pouquinho alto, ainda vem um isoporzinho embaixo, né? Para o segundo andar, ele ainda fica um pouquinho mais alto. Então, vou passar aqui fininha também a camadinha, ó. Então, eu só aproveitei o chantilly azul que estava ali, tinha uma sobrinha muito pequenininha e um pouquinho de lilás, para fazer esse azul aqui mais escuro, tá? Agora nós vamos espatular. E a mesma coisa da parte ó, esse bolo aqui, gente, ficou um pouquinho mais alto que a minha espátula, tá vendo? Então é provável que eu vá ter que fazer o acabamento com uma espátula maior, que é aquela que eu utilizava. Cadê? Pegar aqui, vou mostrar pra vocês. Peraí que eu não achei. Vamos concluir aqui, depois eu pego ela para concluir a parte de cima. Porque a minha espátula só tem 12 centímetros de altura e eu preciso comprar uma maior, né? Só que eu esqueço, aí você vai no... que eu falei aqui, você vai na rede social, na Shopee, por exemplo, você vai comprar a espátula, o frete é mais caro que a espátula. Então fica difícil, às vezes você vai pagar 10 reais na espátula, o frete é 25. Mas não dá pra você... Né? Então, assim, eu tô pra comprar uma espátula maior, de pelo menos uns 15 centímetros de altura, mas eu esqueço e devido a essa questão do frete aí me atrapalha. Então, ó, vou alisando. Mão firme na espátula, tá, gente? Mão firme. Vou tirar esse excesso aqui. Não tem jeito, tem que limpar. Não dá pra aproveitar esse restinho de chantilly. Não dá pra aproveitar esse restinho de chantilly. Põe de novo a espátula. Tô suavizando com ela aqui, gente, porque eu gosto dessa espátula aqui. Mas eu vou ter que utilizar de plástico ali pra causar altura. Não vai ter muito jeito. Então aqui eu preciso acrescentar laranja.
Acrescento aqui que faltou. E vou... Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Deixa eu só adiantar aqui, já... Espatular aqui é meu laranja, ó. Cuidado para não mexer nas outras cores, ó. Quando for assim, pertinho da outra cor, vai devagarzinho. Pra não mexer muito na outra cor, né? Pra não borrar muito a outra cor. Ó. Esse bolo que eu falei pra vocês não vai ter topo, né? É um bolo simples. Mas é mais pela explicação da questão das cores, né? Do detalhe do bolo de andar. Deixa eu só pegar outra espátula que eu falei pra vocês, a maior. Pronto, peguei aqui a minha espátula de plástico. Como eu falei pra vocês, eu não gosto muito de utilizar ela, mas eu não vou ter opção. Vou ter que utilizar, porque ficou bem alto o bolo, né? Então é o mesmo esquema. Mesmo esqueminha pra espatular. É porque eu acho que ela não dá um acabamento perfeito embaixo, sabe? Mas eu vou fazer aqui em cima, que aí depois eu acabo meio, tento acabar embaixo. Tirar aqui o excesso. Tá mais do azul aqui, que o azul fartou. E é o que eu sempre digo pra vocês, bolo espatulado, exige paciência, não tem muito jeito. Vou aproveitar que tirar um pouquinho do excesso aqui da quina, tá? Já vou fazer aqui a quina. É só pra tirar o excesso, tá? Não é pra arrumar ainda não. Passar aqui em cima. Uma coisa interessante que eu vou falar pra vocês aqui é sobre essas misturas de cores. Eu fiz uma misturinha aqui, vou falar pra vocês, do azul e do laranja. Só que o azul laranja, por ele já estava já texturizado, ficou um pouquinho mais mole o chantilly. Então, vai talvez me dar um pouquinho mais de trabalho de fazer essa quina aqui. Mas dá certo, devagarzinho a gente faz. Só que talvez dê um pouquinho mais de trabalho, porque ele tá molinho. Molinho assim, tá um pouco mais mole que os outros, né? Então talvez dê um pouquinho mais de trabalho devido a isso. Eu só vou colocar um pouquinho mais de laranja aqui, que faltou. Esse tipo de bolo assim, gente, colorido, gasta um pouquinho mais de papel, porque a gente tem que estar sempre limpando. Só encostar aqui, para não manchar muito a outra cor. Vou limpar aqui a minha espátula e vamos novamente. Definitivamente, não gosto mais de espátula de plástico. Definitivamente. Quando a gente está acostumado com pelo menos essa espátula aqui, né? Pode ser que ela já esteja já batendo biela já, mas definitivamente eu não gosto. Só limpar aqui a... Então, assim, ela não dá aquele acabamento bonito, pelo menos essa aqui, né? Talvez eu tenha que comprar outra espátula de plástico também, que às vezes outras espátulas de plástico dê um acabamento melhorzinho. Essa aqui tá ruim. Também ela foi uma guerreira também, né? Me acompanhou por muito tempo aí. Eu também não posso reclamar. Um dia ela foi boa, né? Um dia ela foi boa. Ver se eu consigo aqui. Vou dar um acabamento aqui embaixo, aqui, ó. A espátula de plástico é o terror. Pelo menos essa aqui minha tá.
Então agora eu vou tentar fazer uma manobra aqui, uma cirurgia, para tentar arrumar esse azul aqui em cima, já que a espátula não tá legal, né? Até que não ficou muito ruim, não. Acho que é isso, hein? Vou agora fazer acho que aquilo aqui. E a aula tá ficando um pouco comprida, mas também já tô acabando também. Então, vou pegar aqui o meu Hiperflex úmido, só para ajudar aqui nessa quina. Como eu disse para vocês, o chantilly ficou um pouquinho mole, né? Por causa ficou um pouquinho mais mole que os outros. E já não ficou legal. Então, assim, fica a dica aí, que esse erro que eu cometi, que eu acho que não poderia ter feito, agora já fiz, que é utilizar chantilly. O que acontece? Dá para utilizar? Dá, o chantilly com misturar de outra cor. Só que tem que tomar muito cuidado, porque dependendo de como tá texturizado, pode ser que fique muito mais mole, né? Então não é legal. Então às vezes pode ser que é melhor você nem reaproveitar, tá? Vou ter que fazer aqui de novo. Eu, porque sou muito enjoadinha, só molhar no Perflex aqui de novo. Enquanto eu vejo um defeitinho, enquanto eu vejo uma coisinha, eu não consigo deixar, sabe? Eu não consigo, mais forte que eu. Eu não consigo deixar e não consertar. Então, ó, cada vez que eu faço a quina, eu limpo. Mas essa minha quina aqui não tá ficando legal, não. Eu vou ter que passar de novo a espátula aqui e deixar do jeito que tá. Porque não tá muito boa, não. Então, ó, eu vou arrumar aqui em cima e vou fazer de novo a quina com a espátulazinha. Eu tô só encostando aqui na cor azul, tá, gente, ó. Ai, eu não gostei. Eu não vejo perfeito, eu não consigo, gente. Eu não consigo mais forte que eu. Deixa eu só passar aqui, só uma. Eu falo que quando a gente é muito detalhista, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque a gente não consegue. A gente não consegue deixar passar meu pincelzinho aqui pra dar uma aliviada na quina aqui, tá? Deixa eu ver aqui, a parte que eu vou utilizar aqui na frente. Ficou bom. Não, queria melhor, sabe? Eu queria mais. Essa aqui não tá me deixando feliz. Só concluir aqui. Gente, eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque tem uma moça aqui fora, rapidinho. Gente, ó, trouxe aqui o meu bolo, meu primeiro andar. Eu coloquei o bolo aqui de frente pra mim, a frente que eu quero, e esse aqui é a frente que eu quero. Porque eu vou colocar aqui, eu preciso saber exatamente se ficar um pouquinho torto, para que a frente esteja perfeita. Então eu vou utilizar aqui, né, a minha frente como referência. Então eu vou pegar aqui meu bolo.
Como eu falei pra vocês, esse caninho aqui é o fininho, então eu vou dar um suporte aqui pro bolo com a minha mão, tá? Mas quando eu pego balão de 50 centímetros, que é aquele mais grossinho, é mais tranquilo. Esse aqui, infelizmente, ele é um pouco mais fino, então ele me trouxe um pouquinho desse problema, tá? Então, ó, segurei aqui, eu vou segurar um pouquinho aqui embaixo, ó, só pra dar um leve, tá? Porque, como eu falei pra vocês, o meu coisinha é fininho. Pode perceber que ele dá uma riadinha, tá vendo? Ok. Arrumadinho aqui, gente. Frente perfeita, aqui atrás sujou um pouquinho, mas não tem problema. Ficou pra trás, entendeu? Depois do ajeitadinho e arrumadinho com chantilly. Aqui pra trás. O ideal é não mexer no bolo depois que você põe, tá? Porque ele gruda, né? Então aqui ficou um pouquinho maior, mas não tem problema nenhum. O que eu falei pra vocês de vocês focarem à frente do bolo. Porque se acontecer alguma coisa atrás, a frente tem que estar perfeita, tá? Então vou colocar aqui o meu... Vou agora só ver se precisa cortar. Acho que não, mas vou verificar aqui. Só colocar aqui. Ficar aqui para não... Perfeito, com o tamanhozinho perfeito. Pode ser que ele levante um pouquinho, então a gente fica de olho aí caso ele levantar. Antes de colocar o chantilly, vamos esperar um pouquinho. Ficar aqui em cima da forma. Vou pegar para vocês verem. Um chumbinho. Essa é a frente, né, que eu falei pra vocês. E aqui atrás ficou um pouquinho manchadinho, mas eu vou dar uma arrumadinha ali. Só dando uma ajeitadinha aqui atrás, porque o laranja, na hora que eu dei uma consertadinha, me encostou. O ideal é que você já vá direto, mas como eu falei pra vocês, o meu pega-balão é fininho, então ele não me ajudou muito, tá? Então, o ideal é que a gente utiliza um pega-balão, aquele de 50 centímetros, que é o mais grosso, tá? No caso, o bolo é esse aqui, vou colocar só um glitterzinho nele, já volto pra mostrar pra vocês, explicar só um glitter só pra dar uma cor. A cor não, né? Porque cor tá cheia, um brilho. Pessoal, vamos borrifar aqui agora o meu pérola da mata, um pouquinho de solução alcoólica, tá? Ou uma bebida destilada aí. É só um pouquinho, tá, gente? Porque a cliente não quer muito brilho, ela queria mais as cores. Então, só um pouquinho. E o bom desse brilho com a solução alcoólica é que ele fica um brilho, mas não fica aquele gosto exagerado, né? Aquela muito brilhoso, que ela não queria. Ela queria somente mesmo que as cores fizessem mais resultado do que o brilho, né? Ela queria mais cor, não brilho. Esse aqui é pra dar um brilhinho, um charme, né? Um charme. Então, deixa eu dar uma olhadinha, ok. Olha a frente aqui, se precisa de mais alguma coisa. Ok. É isso. É isso então pro nosso bolinho. Como eu falei pra vocês, o ideal é que você olhe sempre à frente do bolo pra você ver qual é a frente, né? No caso esse aqui, deixa eu ver, esse aqui é a nossa frente. Então essas são as cores que a cliente pediu, né? O efeito que ela queria das cores, né? E a gente imitou o máximo aí, né? E eu espero que ela goste, né? Então, basicamente é isso aí. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado aí sobre a questão dos bolos de andares, né? Sobre o detalhe da estrutura, da massa, recheio, enfim, né? De todo o contexto aqui. Eu espero muito que tenha ajudado você. E se ajudou, deixa seu like aí, deixa um comentário, fala que você gostou. Eu gosto muito dessa interação aí de vocês. Os comentários aí dizendo que gostou, que
que gosta das aulas. Muito obrigada por isso, fico muito feliz nessas mensagens. Então deixa lá pra mim, fala de onde você tá me vendo, né? Comenta aí. Deixa aí o que você quer falar pra mim, se você quer algum vídeo específico aí, talvez se a gente tiver o conhecimento dessa receita, a gente vai passar pra vocês, tá bom? Então deixa aí no comentário, interage conosco aí, tá bom? Um grande abraço pra vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até a próxima. Tchauzinho!